A Caixa Econômica Federal anunciou uma linha de crédito imobiliário com taxa de juros fixa, com juros de 8% até 9,75% ao ano. Diferentemente de outras modalidades de financiamento imobiliário, que geralmente são corrigidas pela taxa referencial ATR ou pela inflação, essa nova linha não tem correção. Afinal, o crédito imobiliário com taxa de juros fixa vale a pena? Hoje a gente vai conversar com o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário no Estado do Amazonas, o Hélio Alexandre. Bom dia, Hélio Alexandre. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Patrick. Obrigado pelo grupo. E também com o especialista em direito imobiliário, que é o Luiz Felipe Medina. Bom dia, Luiz Felipe Medina. Bom dia, Patrick. Bom dia, Hélio. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Novamente estar aqui participando do programa aqui na casa e estamos à disposição para esclarecimento das dúvidas. Bem, como é que vai funcionar esse crédito em taxa fixa? Olha, veja bem, o país está passando por uma modificação favorável. O país vem de mês a mês abaixando a taxa Selic. Estamos com 4,25. Então, essa é um propósito. Você quer comprar e garantir durante 30 anos uma taxa fixa e não correr risco nenhuma de inflação, de correção, de juros maior, então você pode hoje escolher a taxa da Caixa Econômica, que te oferece uma taxa de 8, com seguro vai chegar em 9,4. Então, vou dar para você aqui um exemplo. Você financiou um imóvel de 200 mil, no qual você tem que dar 20% de sinal, vira 160 mil por 30 anos, você começa com uma prestação de 1.752 e vai terminar daqui 30 anos com 480. Isso é no fixo. E você tem uma taxa de IPCA, que é a taxa Selic, 4,25, com seguro vai para 5,4. Você começa com uma prestação de 1.100 e vai terminar daqui 30 anos com prestação de 440, mais ou menos isso. Tudo em 160 mil reais sendo financiado. Você perguntar para mim o que eu recomendo. Eu acho o seguinte, o país vem há muitos anos numa tendência de não inflação. E eu acho que isso não acontece mais. Né? Nós recebemos o governo, o Bolsonaro recebeu a taxa por volta de 6,5, trouxe ela 4,25. Inflação nesse país, eu acho que, na minha opinião, eu com 57 anos, com 30 anos no mercado imobiliário, não volta mais. Daqueles patamares. Não, jamais, jamais, jamais. Seja qual for o governo, não volta mais. Então, eu arriscaria comprar IPCA. Porque as taxas do banco normais, elas estão 7,49, com seguro vai para 8,25, que também vai ficar em 1.500 uma prestação inicial e vai acabar com 490, 500 reais daqui 30 anos. Então você tem que saber fazer conta, sentar, pensar e analisar o que é melhor para você. Luiz Felipe Medina. Patrick, esse exatamente é o problema. Problema não, é o dever de casa do brasileiro, né? O brasileiro não tem muito histórico de se programar, de organizar, fazer conta, pensar nessa conta, não no valor atual, né? Na primeira parcela, segunda, terceira, quarta, mas daqui a 30 anos, ou a 20 anos, ou o que quer que seja, no longo prazo. Né? A gente não tem a educação financeira para fazer esse tipo de projeção. O que cabe no meu bolso agora, o que deve caber daqui a pouco, o que caberá em tese daqui a alguns anos. Então, o que se precisa é uma análise, você precisa bater, você tem que levar em consideração os gastos possíveis e prováveis que você vai ter para ver se isso vai caber dentro do seu orçamento. De fato, nós temos aqui, só dentro do âmbito da Caixa Econômica Federal, três modalidades de financiamento. Tem esse novo, né, agora, da semana passada, recentemente lançado. A gente tem outro novo, que foi lançado em agosto, que é o IPCA, atualizado pelo índice da inflação com juros um pouquinho mais baixos. E a gente tem o ordinário, que é o padrão, que é atualizado pela TR, que é bem mais conservador, mas ainda assim existe aí uma possibilidade de alteração. Então, se até 6 meses, 7 meses atrás, a gente só tinha uma hipótese de contratação, você ter 3 hoje
é uma melhora considerável no mercado, dentro do âmbito das possibilidades aí do financiamento imobiliário. Mas brasileiro, ele... Conta necessária. O brasileiro, eu ouvi os senhores falarem nessa primeira participação, de que é preciso fazer o cálculo direitinho, estudar. Mas o brasileiro, quando ele contrai um contrato imobiliário, ele costuma olhar o valor da prestação, se ele pode pagar, e não o prazo final, quanto ele vai pagar no total. Vocês acham que agora, com essa linha de taxas de juro fixa, isso muda? Vão passar a fazer mais cálculo ou está difícil ainda o brasileiro entrar nisso? Posso entrar no mérito? Claro. Prestação de casa própria não é que nem prestação de automóvel. Automóvel se compra assim. Qual é a sua prestação? R$1.000. Quanto é que está lá? 1.900, eu vou no mais barato. Não. Vamos, como disse o Medina, vamos estudar. Se o governo está te oferecendo vários produtos, então deixa eu estudar vários produtos. Não embarca logo de primeira no impulso? Não deixe estudarem para mim. Eu acho que a gente tem que sentar e ver qual é a melhor. Então vai com a Caixa, vai com o Santander, vai com o Bradesco, vai com o Itaú. Acabou também os bancos, não tem mais. Isso é um grave problema. Pouco banco para muito cliente. Você vai nesses bancos e estuda o que é melhor para você. Hoje está tendo condições para isso. A gente não vê isso há mais de 20 anos. Você está vendo isso hoje. Então não vai pela prestação, vai pelo o que você pode fazer. Então você tem várias modalidades, como disse o Medina. Medina, como é que os mercados estão avaliando isso? Você tem observado o que dos mercados? De forma positiva, com bons olhos ou precaução? A mensagem que o governo federal está passando através da Caixa Econômica Federal é que eles têm uma intenção de fomentar o crédito imobiliário. E isso, mundialmente, né, o setor da construção civil, ele é o fiel da balança. Né? Porque a construção civil emprega muita gente, envolve muitos setores da sociedade e, na outra ponta, representa aí a melhora ou a piora no poder aquisitivo da sociedade. Então, nesse ponto, a gente tendo o aceno do governo federal, através da Caixa Econômica Federal, de que existe o interesse de fomentar o mercado imobiliário na concessão do crédito, isso é muito bom para o mercado. O mercado, eu não tenho números para tratar com relação a melhora ou a piora no mercado imobiliário. Mas o que a gente prevê e o que a gente entende a respeito disso aí é que, de fato, existe sim um ânimo maior. Né? Você quer ver uma coisa? Vou dar um dado para você importante. O Brasil gerou, ano passado, 700 mil empregos de carteira assinadas. A construção civil gerou 10% disso. Então, Manaus ficou com mais ou menos 2.400 empregos gerados desses 70 mil empregos que a construção fez. Manaus fez, o ano passado, 814 milhões de venda no mercado imobiliário, de lançamentos. Este ano, a gente acha que vai aumentar mais uns 20% desses 814. Aumentamos 35% do ano retrasado. Então, a casa própria é uma necessidade, é uma busca constante. Então, essa demanda que a gente tem, as pessoas precisam da casa, esse déficit habitacional, ele não tem fim. Porque, como disse o Medina, numa matéria que ele apresentou há um mês atrás, ele colocou muito claro, Manaus está virando uma cidade de invasão. E nós precisamos acabar com isso. Isso só vai acabar com a construção civil. E aí vem as taxas de juros, para poder fazer você ter condições de comprar. E outra, com essas taxas de juros baixas, Patrick, o que vai acontecer? O dinheiro na poupança ou alguma outra aplicação não vai render. Então você vai ter que comprar um imóvel para garantir a faculdade do seu filho, a escola do seu filho. O imóvel voltou a ser uma coisa extremamente interessante no país novamente, não só aqui como no Brasil inteiro. Ontem eu li alguma coisa sobre isso, até para a entrevista de hoje com os senhores, e notei que alguns consultores da área, eles têm dito que essa taxa fixa vai ajudar bastante quem não quer ter problema com risco de alta na inflação de juros. É verdade, isso não é mentira, isso é uma verdade, por isso que ela foi criada. É mais um produto, como foi colocado pelo Medina, é mais um produto. Agora, vale a pena ter esse produto? Cabe a cada um fazer a sua conta. Como ele colocou, é a gerência financeira de cada família. Se você perguntar para mim, Hélio, não, eu iria no IPCA ou em outras taxas que pudessem me oferecer mais baixo. Essa concorrência da Caixa foi tão
tão eficaz que os bancos privados estão abaixando. Quando eles não abaixam mais a taxa, eles estão te fazendo o seguinte: eu te financio até 90% do imóvel. É o caso do Santander. É 80%, eu te financio até 90%. A Caixa também faz, mas o Santander faz questão de vender isso. Eu te financio até 90%. Ô Luiz Felipe Medina, existe hoje no Brasil algo que os senhores podem dizer assim, olha, existe sim uma linha de financiamento imobiliário boa, essa aqui. Dá para dizer isso ou não? Olha, que tem ter boa mesmo, é difícil, né? Porque a gente paga, ainda que sejam juros baixos nessa modalidade do IPCA, a gente tem aí, está tratando aí de juros até abaixo de 5 alguma coisa, iniciais, né? Isso ainda, em mercados mais consolidados, estabelecidos, isso é um valor absurdo. Tá? Agora, por que é isso? A gente tem que analisar também qual é a realidade. Não é simplesmente porque os bancos resolveram ganhar muito dinheiro. Apesar de ser o banco e a Caixa Econômica, nesse ponto, não vai fugir muito disso, o objetivo do banco é lucrar, o da Caixa é um pouquinho diferente, mas também não vai fugir disso, como eu falei. Eu tendo a finalidade de lucro, que é a base do nosso sistema, eu tenho que oferecer o máximo possível para mais gente, né? O que isso reverbera? Qual é o motivo da gente ter juros tão altos? A gente tem um histórico negativo. A gente tem uma série de regras, inclusive foi necessária a criação de uma lei que trate do distrato, do desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, de tanto problema que a gente tem. A nossa burocracia ela é absurda, justamente porque aquilo que eu disse no início, a gente não faz conta, a gente não se prepara, o brasileiro não tem o histórico de se precaver. Então, nesse ponto, a inadimplência é alta, a gente tem impostos altíssimos, isso eu não preciso dizer. Então, tudo isso vai encarecendo, a fonte do dinheiro é cara para o banco. Ela é cara e ela é difícil de obter. Então, o banco repassa para o cliente essa dificuldade. E aí a gente vai bater nesses juros altos, nessas dificuldades de financiamento. Você conseguir um financiamento não é a coisa mais simples do mundo, né? Existe uma burocracia interna de bancos que é necessária, tá? Que ele tem que proteger o patrimônio dele, mas que, de fato, é um pouco difícil. Então, justamente por isso, por a gente ter um histórico que é relativamente negativo nesse ponto, era difícil é difícil você dizer, isso aqui é bom. Bom não é. Bom é você pagar à vista alguma coisa, não é a nossa realidade. Então, o melhor é você ter opções. Então, hoje, o que a gente tem no mercado são opções. Eu tenho opção, como ele falou, só na Caixa Econômica Federal são 3. E aí, repito, como ele falou, a gente tem outros bancos privados que estão entrando na dança. Estão vendo que estão perdendo ainda mais espaço, que a Caixa Econômica Federal domina esse ramo do financiamento imobiliário, e os bancos estão vendo a necessidade de apresentar condições mais competitivas. E isso, para a gente, é bom. O mercado vai melhorando quando existe competição. Bem, a gente observa que quando essas informações começaram a explodir, de fato, outros bancos começaram a se movimentar. Começou a dizer ainda há pouco. Claro. É até normal em termos de mercado. Sim. Agora, quem já tem um financiamento em andamento, pode migrar para isso ou não? Só vale para novos financiamentos? Pode porque a lei diz que pode. Mas você tem que conversar com o banco futuro e novamente aos bancos, ver as taxas comparado com a sua taxa e se outro banco vai lhe comprar. É uma tarefa fácil? Tem que ser fácil. Agora, quando você chega na mesa do banco, você pode encontrar algumas dificuldades, que é normal. Eu te falo para você o seguinte, eu tenho uma taxa de 10 e quero passar para 7,4. O mesmo banco, eu não sei se ele vai fazer isso com você, mas eu acho que você tem que buscar, insistir, porque isso vai ter que virar uma normalidade, como é na América, como é na Europa. Também é um processo novo para a gente. Começou de o quê? Uns 4 anos, 3 anos para cá. Então você tem que insistir para você poder trocar e procurar menor taxa, porque isso significa menos valor mês a mês. Cabe a portabilidade, Medina, nessa situação, nos bancos?
Cabe a portabilidade dependendo da situação específica. Se você já tem... essa modalidade de juros fixos, isso foi lançado na semana passada. Então, a gente ainda tem aí uma zona um pouco cinzenta do que a gente deve, não deve, como que vai, de fato, se comportar. Mas o aceno, a informação vinda da Caixa Econômica Federal é que os contratos que já existem com a Caixa Econômica Federal, não, dentro dela mesmo, não vão admitir a portabilidade. Você estando fora, no financiamento imobiliário em uma outra instituição, um banco privado, você pode, dependendo atendendo as condições da Caixa, ser contemplado aí com essa portabilidade. Imóveis adquiridos recentemente podem migrar? Novamente, né? Vai depender do que vai ser estabelecido efetivamente dentro dessa regra. O financiamento fixo, ele admite imóveis novos e usados. A modalidade IPCA, que é aquela que foi lançada em agosto do ano passado, ela também admite imóveis novos e usados. A portabilidade de contratos recentes, aí a gente vai ter que analisar, como eu estou falando, o aceno da Caixa Econômica Federal é que sim, admite se vierem financiamento de outros bancos. Então, ela vai analisar o cabimento da portabilidade. Isso assim, não é que eu quero fazer a portabilidade, ela vai ser feita. Não é assim. Novamente, fazer conta. Vale a pena? Não vale a pena? Né? Então, é o dever de casa. Porque isso virou um produto. Os gerentes dos bancos vão provocar isso, porque isso é um produto. Estou trazendo mais um cliente para outro banco, estou tendo mais condições de ganhar dinheiro aqui. Então, virou um produto, como é o seguro, como é seguro de vida, seguro de casa, assim, vai virar um produto. Eu acho que isso vai virar uma rotina, já está virando, vai virar mais forte. Eu peço para as pessoas, quem comprou imóvel, quer fazer essa conta e acha melhor fazer a contabilidade para outro banco, vá. Vale a pena. Eu acho que tudo isso, essa burocracia, vale a pena porque você está economizando dinheiro mês a mês. Pelo menos fazer a conta, né, Hélio? Vá buscar fazer a conta. Se eu tiver economia de R$400 em 30 anos, faz essa conta. É muito dinheiro. E se a pessoa for do próprio banco que ela adquiriu o imóvel, ela ouvindo essas taxas aí, sem juros, enfim, ela diz assim, eu quero fazer no meu próprio banco. Vai acontecer ou não? Por enquanto, só quem oferece os juros e a atualização pelo IPCA, que é a inflação, e os juros fixos, é a Caixa Econômica Federal. E ela está aceitando isso? Se você já tem o financiamento dentro da Caixa, não admite a portabilidade de uma modalidade para outra. Então, a Caixa admite a portabilidade vindo de financiamento de fora de um financiamento de fora, que eu digo outro banco, para a Caixa Econômica Federal. Você que está no mercado de trabalho e acompanhou os números falados ainda há pouco pelo Hélio Alexandre, que é vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Amazonas, e pelo Luiz Felipe Medina, que é um especialista em direito imobiliário, os dois estão continuando falando. Estudem os números, se habituem a estudar os números. A gente vai assinando as coisas ali sem olhar, e depois fica coçando a cabeça, né? No final do ano, aquela situação toda lá. Verdade. Mas ouvi aqui também do Hélio Alexandre, Hélio, a tua certeza de dizer, compre um imóvel. Compre um imóvel. Compre um imóvel porque isso vai ajudar lá na frente na faculdade do teu filho, hoje, quem sabe, adolescente, e agora as condições estão boas. É isso que eu ouvi de você. É isso mesmo, porque se você vai aplicar você tem R$100 mil, quanto vai te render por mês hoje aplicado na no poupança? Banco? Nada. Concorda? Então você pode tentar comprar um imóvel, um terreno, alguma coisa. Se você pegar um imóvel de 200 mil, certamente você vai pagar aí R$1.050, R$1.060 de prestação e você vai poder talvez alugar um pouquinho mais, se for um bem localizado. Você tem que buscar o imóvel, o que for melhor para você, 200, 250 mil. Então, quem tem esse dinheiro, vai comprar um imóvel, se não for financiado, melhor ainda. Se for à vista, você vai ter R$1.500, R$1.600 de aluguel por mês, que já é uma renda. Vou dar para você um exemplo. Tocantins, que a gente diz que tem mais de 40 anos, é um produto antigo. Sabe quanto vale? Você fala daquele na Constantino Nery, Conjunto Tocantins. Isso, é ao lado do Conjunto Jornalista. Sabe quanto vale um apartamento lá hoje? Não. Ele vale 170 mil. Sabe por quanto se aluga hoje? Por R$1.200. Por quê? Porque tem uma indústria educacional, graças a Deus, que é a Fametro, que está lá colocando dia a dia, crescendo mais. Quem aluga são estudantes que vêm de fora, ou do interior ou de outros lugares do Brasil, e alugam lá. Então, como acontece no Parque das Laranjeiras e em outros lugares da cidade. Então, se você tem 200 mil, compra um imóvel e vai alugar.
que é melhor que deixar o dinheiro na poupança. Imóvel hoje virou um produto não só para você morar, mas virou negócio novamente. Luiz Felipe Medina, os antigos diziam, eu cresci ouvindo isso dos meus pais, imóvel não se vende. Se puder, compre mais um. Está valendo isso mais do que nunca? Bom, qual a ressalva que você faz aí? Eu conversava aqui fora com o Hélio que a parcela da população, mais ou menos da minha idade, até 36 anos para baixo, não tem a memória da inflação galopante, aquele negócio. Para mim, isso já é uma coisa que ficava lá na minha infância. Por outro lado, a geração mais nova tem uma peculiaridade que não tem muito apego à propriedade. Então, o que isso quer dizer? A casa própria talvez não seja mais o objetivo. E sim alugar, eu não quero mais ter carro, eu quero só alugar, andar de Uber e tal. Na minha opinião, humilde opinião, isso não é muito interessante, né? Você ser proprietário de imóvel é uma garantia que você tem. Você tem ali um bem que é seu. Ele pode não ser tão líquido quanto você ir lá e sacar o seu dinheiro do banco ou baixar um investimento, mas ele está lá, é físico, é uma coisa física. Você tem capacidade de ver, você pode dar destinação, diversas destinações. Inclusive oferecer em garantia, tudo isso. O que leva a gente, a mim e ao Hélio, como falou bem, a ter a certeza de que você ter um imóvel é um bom negócio. Tá? Agora, eu repito, e você, Patrick, foi cirúrgico ao falar, a gente assina o papel sem ler. Os contratos de compra e venda de imóvel e os financiamentos bancários são ainda maiores. A gente está tratando de contratos de 30 páginas, 45 páginas, que a gente não tem a vontade de ler. É muito simples. E a gente precisa ter esse hábito. A gente tem que ler o que a gente está assinando, a gente tem que entender. E nesse ponto, só fazer uma ressalva aqui. Existe um profissional que merece e deve ser mais reconhecido, que é o corretor de imóveis. O Alexandre conhece bem. Verdade, claro. É um ramo que a população tem que aprender a utilizar mais, discutir, pedir ajuda, o auxílio, discutir com ele. Até antes da gente chegar no banco, no financiamento imobiliário, você tem que discutir com o seu corretor, com vários corretores que seja, a melhor situação para você. Bem, a gente quer agradecer aos dois, porque a gente gosta, é assim, quando a gente coloca um ponto aqui, uma pergunta, um diz a coisa, olha isso, o outro vai dizer, olha, não vejo bem assim, tudo na educação, cada um no seu momento, claro. E a gente fica muito feliz, porque quem ganha é o telespectador da Record News Manaus, é o ouvinte da Rádio Diário, é o seguidor do D24am.com. Luiz Felipe Medina, especialista em direito imobiliário, muito obrigado por sua participação. Patrick, novamente, muito obrigado pelo convite. Muito grato e sempre à disposição, assim como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, sempre à disposição para tirar as dúvidas da sociedade. Hélio Alexandre, vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Amazonas, muito obrigado por tua vinda. Obrigado a você, obrigado à Rádio Diário e obrigado pela oportunidade. Nós todos os meses passamos para vocês, o Diário é um jornal que nos acompanha de perto. Nós temos a nossa pesquisa de mercado, onde mostra os números de quanto Manaus produz no mercado imobiliário mensalmente. A gente cita aqui. Eu sei disso. Eu quero agradecer a você e todo mundo do Grupo Diário por essa atenção à ADM do Amazonas. Muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez. E em breve a gente espera contar com vocês dois novamente aqui. Com o maior prazer. Sempre Estamos à sua disposição.